Mas vamos lá, essa aqui é uma estratégia que eu apliquei com uma clínica de estética, tá bom? Vou explicar para vocês quais foram as estratégias que eu utilizei, e como é que foi o processo. No caso deles, eles tinham uma clínica de estética completa, com tratamento facial, corporal, com máquinas, com massagem, e eles tinham um fator interessante. Apesar deles terem um banco de dados e ter um faturamento de R$ 50.000 por mês, eles não passavam desse valor, tá? Eles não passavam desse ticket aí de 50 mil. Então batia 45, 46, 48, 49, 50, e ficava sempre ali. A nossa meta com essa estratégia era romper os 50 mil e passar para 70, 80 e 90 mil. E foi isso que a gente fez com essas estratégias que eu vou te apresentar aqui, tá bom? Então vamos lá. Qual que foi a primeira estratégia? E se você trabalha com estética ou emagrecimento, ou é dono de uma clínica de estética, é importante você entender que cada estratégia que nós utilizamos aqui na empresa, nós fazemos uma análise primeiro dessa empresa para entender se ela tem essa pegada, se é possível, é viável colocar essa estratégia para rodar, ok? Nesse caso, nós analisamos, fizemos todo um diagnóstico da empresa, descobrimos que era viável. Então, a primeira estratégia foi sobre atração. O que a gente percebeu? Era uma clínica que tinha um espaço excelente, uma ótima localização ali em Florianópolis, mas o marketing não estava sendo um marketing específico para um público, era um marketing muito popular. Esse marketing popular, ele era legal no Instagram, porque ele trazia muito seguidor, tinha muito envolvimento, muito engajamento, só que mesmo com muito engajamento, não gerava muitas vendas. E aí nós entendemos que o problema estava ali na atração desse público. Então nós começamos a trabalhar com o marketing mais inteligente. O que a gente fez no marketing inteligente? E o que, que é o marketing inteligente? No nosso caso, a gente ensina o marketing que é o marketing com PCS, né? Você ensina um problema, explica a causa e depois você dá uma solução. Por exemplo, no caso, ali a gente começou a explicar algumas coisas sobre gordura localizada. Era muito comum na estratégia deles falarem sobre o procedimento, eles falavam sobre a criolipólise. Ah, a criolipólise ajuda você a tirar a papada, a criolipólise ajuda... E muita gente nem sabia ou entendia o que era o termo técnico da criolipólise. Então, nós começamos a tirar essa estratégia do marketing que não era tão inteligente e começamos a utilizar a estratégia de comunicação de marketing inteligente usando o PCS, problema, causa, solução. Então, a maioria dos posts, e quando a profissional, a especialista aparecia, ela já deixava clara essa comunicação dizendo, olha, algumas mulheres pós-gravidez, elas acumulam uma gordura localizada na região abdominal. Isso acontece por causa disso, 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 disso. E uma das melhores soluções estéticas é a criolipólise. Aí sim entrava a comunicação explicando a solução, mas depois que falava quem era essa mulher, qual era a dor dela, qual é o problema que ela tinha, e isso já começou a atrair um público mais inteligente e um público que já estava preparado para comprar, porque existia uma identificação. Aquelas mulheres ouviam, se identificavam rapidamente. Eu sou essa mulher, eu passei eu tenho esse problema pós-parto, eu tô com essa gordura localizada, eu tô com esse problema, eu quero resolver. E aí, no final dessa comunicação, ainda existia uma chamada de ação. Olha, se você também, ou você conhece alguém, ou se você tem esse problema, clica aqui no link e fala com a nossa equipe para agendar uma avaliação. Ponto. Só isso aqui já aumentou ali R$ 5.000 na mesma semana, porque não existia essa explicação, essa forma de educar o cliente para depois ele comprar. Então, só aqui já foi uma baita de uma estratégia. Depois a gente começou a entender como é que estava hoje o processo de captação? Porque é um erro muito comum de muitas empresas chegar lá no Instagram e fazer um post, que é um post de atração, e às vezes o post não atrai o cliente, e esperar que só isso vai vender. Não, você tem que fazer captação também. No caso dessa clínica, ela tinha uma pessoa que ficava na recepção e às vezes ficava lá só respondendo Instagram, Stories, Facebook e não fazia nada. Então nós criamos uma estratégia para ela trabalhar com captação dentro do banco de dados. Existiam vários clientes que estavam ali já há 3 meses sem aparecer, 6 meses sem aparecer. Então nós criamos uma estratégia de reavaliação desses clientes e, cara, deu muito certo. Só ali nós aumentamos mais R$ 10.000 em faturamento no mesmo mês. Por quê? Já existiam clientes no banco de dados
que ainda tinham a necessidade estética, só que ninguém ligava, ninguém procurava, ninguém fazia um pós-venda, um acompanhamento. Quando foi feito isso, eles entenderam, pô, isso aí, vou voltar. E aí voltaram, aí tinham novas máquinas, novos procedimentos, novos protocolos, vendeu, fácil. Tá? Outra coisa que a gente percebeu é que não existiam as metas muito claras ainda, né? Não existiam metas claras. Então, o que que a gente fez? Falou, olha, para a gente aumentar o faturamento da tua empresa, uma das estratégias é deixar as metas claras para toda a equipe. Você, como empresária, dona da clínica, você tem que deixar isso claro para a gerente de comercial, a gerente comercial, junto com as outras profissionais, a recepcionista, as 3 profissionais que trabalham na parte estética, todo mundo tem que saber quais são as metas. E aí, o que que a gente fez? Quais são as metas de contatos da recepcionista? Ó, nós temos, sei lá, no banco de dados temos 1.200 contatos. Beleza, a gente tem que aumentar o número de contatos para 1.500. Ó, a gente tem que aumentar 5 novos contatos todos os dias. E a gente trabalhou com a meta de contatos. Depois, a gente trabalhou com meta de avaliação. Ó, quantas avaliações a gente tem que fazer por dia? Ó, o mínimo são 4 avaliações. Tem que ter 2 avaliações de manhã, 2 de tarde. 2 de manhã, 2 de tarde, todo dia. E assim a gente conseguiu criar uma meta de vendas. Pô, se a gente aumentar X contatos por semana, a gente consegue aumentar uma meta de X avaliações por mês. Se aumentar a meta de avaliação por mês, a gente aumenta a nossa venda. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, só que ó, nessas 3 estratégias, a gente já conseguiu levantar R$ 30.000 a mais no faturamento. E aí, o que que vai manter esse faturamento? Uma outra estratégia, que é a estratégia do acompanhamento. Porque estética, querendo ou não, ela trabalha no antes, durante e depois. Então não é só ó, o antes, é o marketing, a forma que eu divulgo, a forma que eu comunico, a forma que eu posiciono esse profissional ou essa clínica de estética. Isso é o antes. Então, muitas pessoas estão ali no seu funil de vendas hoje, lá no antes, apenas olhando a sua mídia social, talvez ainda não compraram nada, mas já estão ali, estão presentes, ok? Aí nós temos o durante. O durante é o atendimento, é o acompanhamento, é saber se aquela cliente está bebendo água, se ela está seguindo todos os procedimentos em casa, se ela está fazendo home care e tudo aquilo que exige, que faz parte do processo para que ela tenha o resultado final. E o depois, porque é muito comum uma clínica de estética ou profissionais de estética, depois que o cliente vai embora, eles dão atenção para quem está pagando e para de dar atenção para quem não está mais ativo. E esse é um problema muito real. Quando a gente entende que eu cuido do meu cliente, mesmo depois que ele não está mais na clínica, mas mandando uma mensagem, perguntando se ele está bem, ó, tá tudo certo, manda uma foto do seu rosto, manda uma foto do seu abdômen para eu ver como é que está, o cliente sente cuidado e a maioria das vezes ele indica, recomenda ou volta para comprar novamente. Então, só de entender esse processo, a gente alcançou aí um aumento de, saímos de 50, da barreira de 50, que não batia nunca, chegava sempre nos 50, 50, a gente rompeu a barreira para vender 80 mil, 85 mil, chegar a 90 mil, por essas 4 estratégias. Mas o que eu gosto sempre de lembrar é que toda a estratégia que nós fazemos aqui dentro da empresa é uma estratégia pensada e personalizada. Tem empresas que já faturam 50 mil, tem empresas que faturam 200 mil, às vezes com o mesmo procedimento, mas depende da localização, depende do público, depende do tipo de máquina. Então, cada empresa que nós atendemos, a gente faz uma análise personalizada e a gente começa a entender a clareza do processo. Qual é o processo que você tem na tua empresa hoje? Desse processo, qual é a clareza que a gente vai estudar e vai entender? Beleza, como é que é teu marketing hoje? Qual que é a abordagem que você faz para cada tipo de cliente? Porque aí você vai ter o cliente desinteressado, o pesquisador, o comprador. Então, qual é a abordagem que você faz? Como que você apresenta o seu trabalho para o cliente hoje? Como é que você apresenta uma clínica de estética? Como é que você apresenta a clínica? Como é que você apresenta o serviço? Como é que você faz a avaliação desse cliente? Então, para cada tipo de profissional ou de clínica, existe uma forma diferente de atendimento. E aí, como é que você faz essa negociação? Existem técnicas de negociação que aceleram ainda mais o processo de vendas de uma clínica de estética. Como é que é feito o teu fechamento? Qual é a entrega? Como é que você faz a entrega? É uma vez por semana? Como é que você vende esse pacote? E o que que você faz para conquistar esse cliente em cada momento de entrega? Para que ele fale, cara, eu não posso ficar sem essa massagem, eu não posso ficar sem vir na clínica. Eu vou colocar como minha maior prioridade investir R$ 500 em estética todo mês. Mas tudo isso depende desse processo.
como é que é feito o teu acompanhamento, como é que é feito o pós-venda e depois como é que você reabastece o teu funil. Então, todas as estratégias que nós criamos é para desenhar esse processo em cada empresa. Então, se você está assistindo hoje essa aula aqui, está assistindo esse vídeo, entendendo que a sua empresa hoje precisa ter mais clareza nesse processo, por exemplo, a gente precisa identificar se o problema está na abordagem ou se está no pós-venda, são problemas completamente diferentes. De repente, só de você mudar a sua abordagem, você já aumenta 5 a 10 mil reais de faturamento na mesma semana. Nós já tivemos clientes e casos que a gente melhorou só o pós-venda. Todo o processo estava certo, mas não existia o pós-venda. A partir do momento que a gente ativou o pós-venda da maneira correta, nós aumentamos 25% das vendas no mesmo dia, no mesmo dia. E aí isso se refletiu durante todo o mês. Então, eu preciso entender a clareza do processo da tua empresa, como é que ela está funcionando hoje. Em cada um desses pontos, nós vamos criar estratégias e melhorias. Beleza? Então, se você está vendo agora essa aula, entendeu que a sua empresa precisa disso, existe uma mentoria que é a mentoria Start, que é a primeira mentoria que eu faço para conhecer você, conhecer o teu processo, conhecer a tua empresa. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram e também do meu WhatsApp, tá? Você vai falar comigo ou com alguém da minha equipe. Clica no link do meu WhatsApp, fala, olha, eu assisti uma mentoria no YouTube e eu queria entender melhor como é que eu posso ter essa mentoria dentro da minha empresa para aumentar meu faturamento, para melhorar meu processo de vendas. Beleza? Deixa aí seu comentário, o que que você achou, qual estratégia que você já aplicou na tua empresa também para melhorar o seu processo de vendas, ou se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa um comentário aí que eu e a minha equipe vamos te responder também, tá bom? A gente se vê aí no próximo vídeo, ou então, possivelmente, a gente se vê na tua mentoria melhorando o teu processo de vendas.